Paz do Senhor, pré-adolescentes, como vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês. Bom, hoje começa o nosso segundo trimestre, tá? A nossa revista fala sobre dons espirituais e fruto do Espírito e a nossa lição é sobre a manifestação do Espírito Santo, tá bom? Vamos orar para a gente iniciar. Nosso Deus, nós oramos, pedimos ao Pai, abençoe essa aula, nos ajuda a compreender o que Tu queres hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar? A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 até o 7 e o versículo 12. Vamos ler comigo? Vamos lá, gente, vamos ler comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferença de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém? Essa é a lição de hoje, que fala sobre a diversidade dos dons espirituais na igreja. E que cada um, o Senhor opera e dá um dom conforme Ele queira e para o que for útil. Tá? É isso que está falando. Tá? Então, olha só, vamos analisar isso daqui, ó, objetos e ferramentas. E o que isso tem a ver com os dons espirituais na igreja? Os dons da igreja, de forma geral. Pensem aí. Pá, acabou o tempo, tem que ser rápido, que jogo rápido. Olha só, vamos analisar aqui. Nós temos o prego e o martelo. Nós temos sapato e o pé descalço. Nós temos aqui, vamos, ó, só ir olhando, cada um, cada qual. Então, nós temos os objetos e nós temos a ferramenta para utilizar esses objetos. Perceberam? Aqui, ó, o caderno para escrever, o lápis para escrever o caderno, fogão para cozinhar o alimento dentro da panela, ok? Então, o que acontece? O que é para nós isso? O que é? Qual é a comparação? Que a gente falou anteriormente. Cada ferramenta é para cada objeto. O que significa isso? Eu não posso pegar um martelo e cortar um queijo. Eu não posso pegar um lápis e servir como para cozinhar um alimento, nada a ver. Cada ferramenta é utilizada para cada objeto. Assim é na igreja, assim é no corpo de Cristo. Cada membro, cada pessoa, nós somos membros. Cada pessoa é usada em dom espiritual de acordo com o que o Senhor quer. Cada um de nós temos um dom. Você tem um dom. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Qual é o meu dom? Olha, eu vou indicar esse livro aqui. Gente Cansada de Igreja, é muito bom, leiam, tá? Não só para as pessoas que estão cansadas de igreja, mas para todos. Aqui fala justamente isso, tá? Uma coisa muito interessante. Fala assim, ó. Qual é o seu dom? Quais são os seus dons? O que você tem feito com ele? Se você é cristão, você tem pelo menos um dom. Tente descobri-lo e aceitá-lo como dever e privilégio. Olha que maravilha! Vamos pensar e pedir ao Senhor que nos dê um dom, que nos dê dons e descobrir quais são nossos dons. Né? Mas então, vamos pensar aí, quais são os dons? Olha aqui, ó, classificação dos dons. Esse aqui são os dons. Nós temos dons de ministério, são esses, dons de serviço, dons de serviço,
Os dons espirituais, que é o que, ó, 1 Coríntios 12, que a gente estava falando, são esses. E dons ministeriais, que são esses. Tá bom? Então vamos lá. Discriminando a ação dos dons. Olha só, vamos ler aqui para vocês entenderem e já irem meditando e pedindo ao Senhor para manifestar o seu dom, descobrir qual é o seu dom, pedir ao Senhor para mostrar, viu? A administração é a capacidade de guiar, dirigir, liderar e cuidar da igreja. Apostolado é a capacidade de servir como missionário e outro representante especial de Deus. Discernimento, isso é importante, gente. Capacidade de distinguir verdadeiras de falsas fontes de revelação. Discernimento de espírito, muito importante. Evangelização, capacidade excepcional de conquistar outros para o Senhor. Exortação, capacidade de encorajar, consolar, admoestar, corrigir outros de maneira construtiva. Fé, capacidade de acreditar no poder que Deus tem para atender necessidades especiais. Fé, a gente já falou sobre isso nos frutos do Espírito. Doação, capacidade de fazer contribuições excepcionais de seus próprios recursos materiais para outros crentes. Hospitalidade, capacidade de receber os viajantes que necessitam de alimento e abrigo. Misericórdia, capacidade de oferecer consolo e bondade aos aflitos. Milagres e curas, aqui está errado, é a capacidade da pessoa que o Espírito Santo dá no momento para operar curas, para fazer milagres, coisas que a gente considera sobrenaturais. Pastor e mestre, capacidade de liderar, proteger, guiar, ensinar e cuidar dos membros do corpo de Cristo. Profecia, capacidade de entender e comunicar uma mensagem imediata ao povo, tá? Isso aqui pode acontecer aqui, ó, na interpretação de línguas e línguas estranhas, tá? O profeta, o apóstolo Paulo falou sobre profecia, que é mais importante do que propriamente as línguas, tá bom? Ó, vamos ver aqui, serviço, capacidade de informar as necessidades de outros e ajudá-los a enfrentá-las. Ensinar, capacidade de entender as implicações da revelação de Deus para a vida diária e guiar outros para que entendam e vivam a verdade de Deus. Línguas estranhas, capacidade de falar em línguas desconhecidas, espiritual. Interpretação de línguas, capacidade de entender e explicar as palavras de alguém que fala em outras línguas. Tá bom? Isso aqui pra gente meditar um pouquinho, vai meditando aí, pergunta o Senhor qual o seu dom. Mas, quem é o Espírito Santo para nós, igreja? Vamos pensar e vamos resumidamente falar aqui. É a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque pessoa, lembra? Porque o Espírito Santo fala conosco. Ele pensa, intercede por nós, lembra? Sente, gemidos inexprimíveis, ele sente, lembra na Bíblia? E tem vontade. Logo, ele é Deus. É a parte, olha aqui esse conceito, é a parte de Deus que diretamente atua, faltou a palavrinha, no mundo e na vida do crente. E que permite contato direto com o Criador. E o que o Espírito Santo faz? Fala de Jesus, convence o pecador, transforma o crente, guia e ensina os cristãos, capacita os servos do Senhor. Olha aqui o símbolo do Espírito Santo, que é a pomba. Quando Jesus foi batizado, desceu ali o Espírito Santo como em forma de pomba. Isso aí. Ó, agora vamos entrar propriamente na aula. O Espírito manifesta o poder de Deus. Vamos relembrar um pouquinho a história do Pentecostes, lá em Atos 2? Olha só. Olhem aqui pra mim. Vamos lá, presta atenção aqui em mim. Bom, vamos relembrar. A história do Pentecostes é logo depois que Jesus nasceu, Jesus morreu e ressuscitou. E ali, depois Jesus apareceu, né? Alguns dias depois
Jesus apareceu para os discípulos, falou para eles aguardarem, eles ficarem ali em Jerusalém, não saírem porque eles iam ser revestidos do alto. E aí depois aconteceu o Pentecostes. O que foi o Pentecostes? Eles estavam lá todos reunindo, orando, buscando o Senhor, e aí de repente veio o vento, um vento veemente, poderoso, e encheu todos, desceu como línguas de fogo, lembra? E aí eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que estavam ali, tinham várias pessoas de vários lugares, que ali era a festa do Pentecostes, eles estavam indo pessoas de várias partes dos lugares ali, né, para celebrar o Pentecostes. E aí o que aconteceu? Todos ouviram eles falando nas próprias línguas deles, falando em medo, falando em persa, falando em macedônio, falando na língua deles. Eles ficaram admirados, espantados, o que é isso? Uns até falaram que eles estavam bêbados. Mas Pedro se levantou, o que aconteceu? Pedro se levantou e falou, não, eles não estão bêbados, é porque o profeta Joel já tinha profetizado sobre isso. E que aconteceria nos últimos dias o quê? O derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas, filhos, filhas, jovens, velhos, servos, sobre todos, lembra? E aí as pessoas começaram a ficar admiradas. E o que aconteceu? Começaram a creram no Senhor, não é? E aí as pessoas foram batizadas. O que eles falaram? Tá, e o que agora que a gente precisa fazer? Pedro falou, vocês precisam se arrepender e se batizar. E aí o Espírito Santo vai vir sobre vocês. E aí muitas vidas foram alcançadas naquele dia. Olha que benção, que coisa linda, mais de 3 mil almas. Então, a gente já relembrou, já retomou? E aí, eu já falei, eles ficaram lá até ser revestidos de poder. Então, o que aconteceu? Eles só teriam condições de anunciarem as boas novas de Cristo quando o Espírito Santo fosse derramado. Só depois que o Espírito Santo foi derramado que eles tiveram condições de anunciar. Não é isso? E aí essa promessa, o que diz lá em Atos 2:39? Que essa promessa é para todos vocês. Todos vocês. Olha que bênção, é para você também. Para você, para adolescente também. Para todos nós. Essa promessa de derramamento do Espírito Santo é para todos nós. Porque antes o Espírito Santo era dado sob medida. E a partir da ressurreição de Deus, o Espírito Santo foi dado sem medida. Oh, glória a Deus, aleluia. E você, a partir disso, você aceitou Jesus, você é selado. O Espírito Santo habita em você. Nosso corpo é templo do Espírito. Olha que coisa, vocês vão achar aqui, essas referências aqui, que fala que nós somos templo do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos que cuidar dele. Mas há uma diferença entre você ser selado, você ter a habitação do Espírito e ser cheio dele. Olha, aqui vamos exemplificar. Olha aqui, hein? Presta atenção. O Espírito Santo tá aqui, ele habita, esse aqui é o nosso coração. O Espírito Santo habita aqui. Mas se nós pedirmos ao Senhor, orarmos e buscarmos, o que acontece? Ele fica cheio. Senhor, me enche. Senhor, me enche. Ora e busca, jejua. E nós ficamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda. Nós ficamos cheios do Espírito. Nós precisamos pedir isso. Para quê? Para cumprir o ID do Senhor. Deus pede para nós irmos também igual os discípulos lá, anunciar, levar o Evangelho a toda criatura. Então nós também temos que cumprir, mas para isso nós primeiro temos que nos encher do Espírito Santo. Que coisa linda! Vamos continuar. O Espírito Santo revela a sabedoria divina. E o que é sabedoria, afinal?
Se vocês olharem, o significado de sabedoria é conhecimento, é ser sábio. E Deus obtém tudo isso. Olha, a sabedoria vem de Deus. E é o Espírito que revela, o Espírito Santo que revela. A sabedoria é um atributo de Deus, é uma característica própria de Deus. Lembra da onisciência? Que Deus é um tipo de atributo, onisciente, onipotente, onipresente, um dos atributos de Deus. Onisciência, ciência, que Deus sabe de tudo. Então, o que é sabedoria? No livro, se vocês forem ler o livro de Provérbios, mostra ali o tempo todo sobre a sabedoria de Deus, sabedoria vinda de Deus. O livro de Jó também fala sobre a sabedoria. Antes da fundação do mundo, a sabedoria lá estava. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo que mostra a sabedoria, então ele é a própria sabedoria. Que mistério. A sabedoria divina estava em Jesus, estava em Jesus, e o Espírito Santo a testificava. Então, se Jesus, quando estava aqui em vida, precisou do Espírito Santo para obter a sabedoria, para curar, para libertar, quanto mais nós que somos meros mortais, carne e osso. Claro que Jesus, quando estava aqui, era 100% homem e 100% Deus, mas ele precisou do Espírito Santo, quanto mais nós que somos 100% homem, não é mesmo? Então, a sabedoria é um dom de Deus concedido pelo Espírito Santo. E nós precisamos pedir também sabedoria a Deus. Precisamos. Olha só, quando nós éramos crianças, vocês estão crescendo, mas quando vocês eram bem menorzinhos, o pai de vocês escolhia a roupa, escolhia o calçado, saber como que ia pentear o cabelo, forma, enfim, várias coisas, o que vocês iam comer. Mas aí quando vocês, à medida que vocês vão crescendo, vocês foram crescendo, vocês começaram a tomar suas próprias decisões e fizeram escolhas, isso mesmo. Então, nós precisamos, pré-adolescentes, pedir ao Senhor direção do que nós devemos, de como a gente deve enfrentar nossos problemas. Precisamos pedir sabedoria divina. E é o Espírito Santo que nos concede a sabedoria. Nós vemos isso na Bíblia, tá? Precisamos pedir sabedoria ao Espírito Santo. Sabe por quê? Quem é o nosso maior conselheiro? O que diz lá em João 14, 26? Se vocês forem abrir, em outras passagens, em outra parte fala também: não vos deixarei órfãos, mas deixarei outro consolador, um conselheiro, consolador que vai consolar e vai dizer o que nós devemos fazer, vai testificar de Jesus e vai nos ensinar a verdade, não é? Nós devemos pedir sabedoria ao Espírito Santo. Lá e por quê? O Espírito Santo fala conosco. Nós devemos ouvi-lo. Se nós, aqui eu tenho referências, tá? Se vocês quiserem parar o vídeo e olhar essas referências, fiquem à vontade, tá bom? Mas é importante nós pedirmos sabedoria ao Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo fala conosco? Eu falei que ele fala, mas como? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Fala ao nosso coração, à nossa mente, se nós fizermos alguma coisa errada, o Espírito Santo toca e fala: olha, não é bem assim que eu te ensinei, não, isso não é certo. Lembra? Então o Espírito Santo toca nos nossos corações. Nós precisamos ouvi-lo. Ele fala pela pregação na igreja, pelos louvores, mas principalmente ele fala através da Bíblia, a palavra de Deus.
Nós precisamos ler a Bíblia. A palavra de Deus é importante. Porque assim, quando nós lemos, nós aprendemos o que fazer, como proceder. O Espírito Santo nos consola, nos conforta, não é? Nos ensina, nos corrige, nos alegra, não é isso? E a palavra de Deus é a verdade, é a própria boca de Deus falando para nós, é a mensagem de Deus. Se alguém não falar de acordo com ela, vai estar falando mentira, porque aqui só tem verdade, é a verdade, tá? Vocês vão encontrar isso aqui, ó, em João 16, 13, tá bom, gente? Isso é muito importante. Vamos continuar. O Espírito transmite a mensagem de Deus, ó. Eu estava falando sobre isso agora. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram desorientados, sem saber o que fazer. Ainda não sabiam que ele havia ressuscitado, porque ele ainda não tinha aparecido para eles até então. Mas Jesus apareceu ainda, mas eles ainda estavam assim, sem muito saber o que fazer. E aí o que aconteceu? Depois do Pentecostes, tudo mudou. Se tornaram corajosos, sabiam o que eles deveriam fazer, estavam confiantes e assim transformaram o mundo. E o Espírito Santo os encheu, os capacitou. Foi isso que aconteceu. Por isso que eles se transformaram. E aí começaram a levar o evangelho para as pessoas, começaram a falar de Jesus e pregaram, evangelizaram. Nós também precisamos ser assim igual os discípulos, levar o evangelho, falar de Jesus. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos encher do Espírito Santo, igual eu mostrei aqui, ó. Nos encher do Espírito Santo, igual essa bola. Nos encher de Deus, pedir a Ele, para Ele nos encher. A gente tem que pedir para Ele nos encher, buscar isso, e assim Ele nos capacita para levar o evangelho, levar as boas novas às pessoas, falar de Jesus, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza, que Ele transforma. Mas para isso tem um detalhe, nós precisamos ser, olha a palavrinha-chave aqui, ser diferentes. Olha só isso. Mas como fazemos para ser diferente? Aqui eu coloquei algumas coisas. Primeira coisa, nós precisamos nos arrepender, se arrependendo dos pecados e se afastando deles. Não adianta a gente se arrepender e se afastar. A gente tem que se arrepender e se afastar dos pecados e, consequentemente, se aproximar de Deus e obedecê-lo. Isso é muito importante. Pedir sabedoria a Deus de como a gente vai falar, da forma que a gente vai falar com as pessoas, na escola, em casa, como que a gente vai falar, como a gente vai se portar. É importante isso, gente. E também, não se conformar com o mundo. O que é isso? Não se moldar ao mundo. Não fazer o que o mundo faz, as coisas erradas, aquelas séries estranhas que a gente vê, né? Aquelas coisas que o mundo... todo mundo tá fazendo, então eu vou fazer também. Não, gente. Não. Nós temos que ser diferente, nós temos que mostrar às pessoas Cristo. E nós temos que fugir da aparência do mal. Lembra? A palavra diz isso? Fugir da aparência do mal. E praticar o fruto do Espírito. Lembra que a gente aprendeu já sobre isso? O que é o fruto do Espírito? Do que ele é composto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, ser amável, ser bondoso, ser fiel, ter mansidão, ter domínio próprio. Importantíssimo. Se nós fizermos essas coisas, nós vamos ser diferentes. E aí as pessoas vão olhar e vão falar, realmente,
realmente essas pessoas são diferentes. E eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus também. Esse mundo não tem nada não, eu tô muito triste. Não é? É importante isso, gente. Nós precisamos ser cheios. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ter a plenitude do Espírito Santo. Buscar isso, querer isso. Não é? Olha só. Eu trouxe aqui para vocês algumas coisas. Espera que eu vou pegar. Ó. Vamos. Aqui tem um exemplo. Esse copo está vazio. Ó, olha o que acontece com esse copo quando ele está vazio. Ó, o que está acontecendo com o copo, gente? Falem pra mim. Ó, o que o fogo está fazendo com o copo? Ó. Acabou aqui. Olha o que aconteceu com o copo. Opa, até ficou uma fasquinha aqui, não tem problema não. O que aconteceu com o copo, gente? Ó, é assim, nós somos assim se nós não estivermos cheios do Espírito. As lutas vêm, os problemas vêm, as brechas vêm, ó, entram, ó. Mas, se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, sabe o que vai acontecer? Vamos ver? Ó, acompanhe comigo, hein? Vamos ver, hein? Olha, gente. Não acontece nada. Ó. Nada. Porque está cheio. Cheio. Assim somos nós. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, olha, não acontece nada. Nós permanecermos firmes, transbordantes. Nós precisamos, do pré-adolescente, ser cheios do Espírito Santo de Deus. É importante isso. Amém? Olha, eu queria abrir a Bíblia com vocês, mas vai ficar muito grande se a gente for ler textos e tal. Então, aquelas referências que eu coloquei aqui, dá pausa, abre a Bíblia e lê, tá? É importante a gente manusear a Bíblia. Então, olha só, fica aqui uma pergunta para vocês, ó. Leiam aí. Pergunta: como a mensagem do Senhor pode alcançar pessoas afastadas de Jesus e que vivem em um mundo contrário à palavra de Deus? Tem uma dica aí, ó. Tem uma dica aí. João 16:8, tá? Faça essa atividade em casa e depois postem no grupo, tá? A resposta, tá bom? Ok? Pode dar pausa se vocês quiserem para ver e fazer. Assim, acabamos a nossa aula. Vamos orar? Vamos orar para a gente encerrar? Que o Espírito Santo de Deus preencha a vida de vocês, tá? Muito obrigada e fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias. Ó, beijos. Mas vamos orar primeiro. Vamos orar entregando e glorificando a Deus. Nosso Deus, nós adoramos a Ti, ó Pai. Bendizemos por essa aula, porque o Senhor nos ensinou muitas coisas bonitas hoje, muitas coisas importantes. Agradecemos, Senhor, e te pedimos, fica conosco e nos enche com o Teu Espírito Santo, Jesus. Que possamos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo e que possamos buscar os Teus dons espirituais. Senhor, agradecemos e glorificamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Ó, beijos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?